Graça e paz, mais uma vez aqui com vocês. Seja muito bem-vindo a você que está chegando agora no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Hoje nós temos uma participação muito especial, que é do estado do Mato Grosso, que é o evangelista Robson, da cidade de Rondonópolis. É um amigo que nós conhecemos através das redes sociais. E ele traz hoje para nós uma palavra abençoada. E eu quero dizer para você que esse canal é para servir, Esse canal é para distribuir amor. Esse canal é para nos ensinar a estar mais próximos de Deus. Então, fique aí agora com a palavra do evangelista Robson para a sua vida. Que sirva esta mensagem para o alicerce espiritual, que Deus possa te abençoar. É com você, Robson. Forte abraço. É permitir que Deus use a sua vida para alcançar pessoas sem excluir ninguém por aparência, passado, orientação, condição social, cor, histórias ou fraqueza. A expressão vem da ideia bíblica do vaso nas mãos do oleiro. Na Bíblia Sagrada, lá no livro de Jeremias, Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Um vaso incluso é alguém que acolhe sem julgamento, ama antes de apontar os erros, entende que todos precisam de graça, carrega unção sem carregar arrogância, abre espaço para curar, restauração e transformação. Isso é ser um vaso incluso. Antes de qualquer coisa, nós devemos amar as pessoas antes de tentar mudá-las. Jesus Cristo, primeiro, ele acolhia, depois ele ensinava. Muitas pessoas estão feridas pela religião, mas não por Deus. Quando você demonstra amor verdadeiro, escuta a respeito e isso quebra barreiras. Um exemplo para nós falar é de um vaso incluso que não concorda com tudo, mas decide amar a todos. Como que isso pode ser tão forte? O vaso, ele foi criado para servir. Por isso que não me fala vaso incluso. Ele foi criado para servir. Se Deus derrama amor em você, esse amor precisa alcançar o rejeitado, o cansado, o diferente, o ferido, o desacreditado, O óleo da unção, ele não foi feito para ficar preso dentro de um vaso, Muita gente foi excluído pelos homens, mas não excluído por Deus, A própria Bíblia nos relata algumas passagens, Que o Davi, ele era desprezado, Maria Madalena era julgada, Zaqueu era rejeitado, Paulo de Tarso perseguia os cristãos. Mesmo assim, Deus os usou. Não podemos esquecer disso. Deus não vê o rótulo de vaso. Ele vê o que pode derramar através dele. Correto? Hoje, muitas pessoas entram em igrejas esperando pedradas, não abraço. E, infelizmente, é a mais pura verdade. Hoje em dia, as pessoas entram na igreja esperando pedrada. Porque hoje em dia você não vê mais um irmão chegar, cumprimentar o outro, seja bem-vindo, a paz do Senhor, ele já te olha de olho torto, Mas o que seria um vaso inclusivo? Um vaso inclusivo é aquele que ora, que aconselha, que acolhe, que ajuda e que restaura, Tem gente sobrevivendo de aparências, mas morrendo por dentro. Deus procura vasos que curem, não que machuquem. Não podemos esquecer isso. Deus procura vasos que curem, mas que não machuquem as pessoas, O vaso, ele precisa estar quebrado para ser moldado. O que seria estar quebrado para ser moldado? Porque todos nós temos nossos pecados. Então, nossos pecados são rachadores dos nossos vasos, O oleiro, ele não molda um barro flexível, Quem nunca foi quebrado? Seja numa vida espiritual, numa vida amorosa, financeira, Difícil, quando a gente não é quebrado, a gente não vai entender a dor do outro. E dificilmente a gente vai conseguir acolher aquelas pessoas. Dificilmente a gente vai conseguir demonstrar misericórdia. As rachaduras do vaso são lugares por onde a luz de Deus pode entrar.
né? Que forte isso. Através das nossas fraquezas, nossas fragilidades, é onde que Deus vai conseguir adentrar para tentar nos mudar, nos transformar para ser melhor do que nós éramos antes, né? Que o vaso nas mãos do oleiro mostra que Deus usa pessoas imperfeitas. O vaso ele precisa ser moldado, o vaso ele precisa ser amar, o vaso precisa acolher, o vaso precisa derramar cura. Não podemos esquecer disso. O vaso precisa derramar cura, né? Deus não procura vasos perfeitos. Deus procura vasos disponíveis, onde Ele possa lapidar, onde Ele possa morar, onde Ele possa adentrar e fazer ali o teu jardim secreto, né? Não importa como o mundo te chamou. Se Deus te escolheu, ainda existe um propósito dentro de você. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Não é porque nós temos as nossas falhas que isso nos vai diminuir perante Deus. Deus não procura vasos perfeitos. Deus procura vasos que precisam ser moldados para Ele lapidar, para Ele fazer a sua morada. Então, que nós venhamos seguir o exemplo de muitos da Bíblia, que eles, mesmo passando por todas as provas, todas as promessas, eles nunca desistiram. E esse é um recado que eu mando para você. Se você está passando por algum problema, seja na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, seja lá qual for o problema, Deus tem uma palavra, uma cura para você. Tá? Não desista. Se você está fraco espiritualmente, procure um pastor, procure um obreiro, procure alguém que possa te dar uma orientação. Eu falo isso porque eu evangélico tem mais de 15 anos. De lá para cá já passei por vários ministérios. E todos os ministérios que eu passava, eu saí machucado, mais machucado. Cada vez que eu trocava de ministério, eu saía mais machucado. Porque eu via a imperfeição dos homens que estavam em cima dos altares. Pastores que pregavam boa moralidade eram os que mais erravam no escondido. Mas em cima do altar ele era uma pessoa perfeita. Ele se mostrava ser perfeito, mas ele tinha as rachaduras dele. Então, isso é o que eu vou falar para vocês. Não desistam. Procure uma igreja, procure um pastor, né? Mas não desista de Deus, porque quem te machucou não foi o Espírito Santo, foram os homens. Então, os homens, por não ter sabedoria, eles acabam tirando as pessoas da presença de Deus. E hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas de dentro da igreja tirando pessoas que estão chegando agora, através de um olhar de julgamento, de uma pessoa que não sabe chegar a cumprimentar, de uma pessoa que não sabe chegar e ser irmão, ser acolhedor. O Espírito Santo de Deus, ele procura pessoas que estão dispostas, pessoas que querem acolher, pessoas que querem deixar ser usado. Então, que nós venhamos ser esse vaso incluso, que nós venhamos dar amor, que nós venhamos dar cura, que nós venhamos dar o acolhimento para quem precisa e a quem necessita. Você viu que mensagem linda que acabou de passar? Deus, ele usa os momentos mais lindos da nossa vida para nos ensinar. E ser vaso é isso daí. Hoje, a minha história, ela é uma história muito interessante. Minhas histórias. Como a gente deixa claro, muitas das vezes a gente muda um pouquinho a história, o nome, para que não venha, né, constranger ou expor, né, os personagens, as pessoas que viveram a história. Mas a história é verídica e eu recebi essa história pessoalmente, né, e eu fiquei muito feliz das pessoas confiarem, né, no nosso canal e que essas histórias sirvam de exemplo, né? Hoje eu vou falar de Ana. Ana era uma menina muito simples e muito dedicada à obra do Senhor, mas tinha os seus desejos, né? E ela sempre o reprimia, sempre orava para Deus tirar aqueles desejos da vida dela.
Com o passar do tempo, ela foi se tornando jovem, ainda criança, ela se tornou jovem, casou, teve 3 filhos, né? E Ana resolveu separar, mas continuar na igreja tradicional. Então ela casou novamente e continuou, né, na igreja tradicional. Com o passar do tempo, começou a sofrer agressões, né? Começou a sofrer agressões fisicamente, psicologicamente. Então Ana resolveu mudar, né, do estado de Goiás e foi, né, para Bahia. Ana começou uma nova história na Bahia, né? Ela começou a trabalhar, cuidar dos seus filhos foram crescendo e chegou um certo momento que aquele desejo aflorou novamente. Ana começou a receber desprezos dos colegas de trabalho. Ana começou a sofrer perseguições no seu trabalho e também ela sofreu, né, perseguições até mesmo em rejeição da sua própria família. E o seu único ponto de apoio foi os seus 3 filhos, né? Hoje Ana frequenta um grupo de oração online. Hoje ela está no estado de Goiás, mas não na mesma cidade. E ela descreve que ela teve um encontro com Deus ainda dentro do ônibus, voltando ao estado de Goiás. Ela passando as mensagens no Instagram e viu o grupo de oração, alguém falando do grupo de oração. Então ela resolveu participar. Dentro do grupo de oração tinha uma outra pessoa, né, que passava pelos mesmos problemas que ela, mesmas situações, e também era da mesma cidade onde ela está hoje. Hoje são casadas, têm 5 filhos, 3 de Ana e 2 dela, já são todos adultos, têm uma vida conjugal abençoada, segue falando do amor de Jesus e segue também a vida tranquila diante da sociedade. Essa história me tocou muito porque muitas das vezes as pessoas pensam que é só momento de prazer, né? A nossa vida, e não é. É escolha, é um amor verdadeiro. Então nossa história de hoje traz essa reflexão que muitas das vezes você pensa que é passageiro, é emoção, mas eu quero dizer para você que é escolha. Assim como Ana escolheu ser feliz, eu quero dizer para você que você também pode ser feliz. Bom, essa é a nossa história de hoje. Vamos para um momento que é mais abençoado no nosso canal, momento de oração. Momento de fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradeço pela vida do evangelista Robson, que trouxe esta mensagem maravilhosa em nossos corações. Senhor, nesta manhã, eu te peço, ó Deus, que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Abençoa quem está nos assistindo, seja indo para o trabalho, seja no final de semana. Senhor, abençoe. Senhor Jesus, que possa, Senhor Jesus, estar derramando a Tua graça sobre este coração. Tira a tristeza, tira a angústia, tira, Senhor Jesus, essa palavra de rejeição que muitas das vezes tem machucado. Senhor, derrama o Teu bálsamo. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, um beijo em seu coração e até a próxima, assim se Deus nos permitir.